Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão no seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 31 de março de 2022, nós queremos elevar ao Senhor nosso hino de louvor e gratidão pelo dom da vida, por toda a criação que é colocada à nossa disposição para que possamos bem viver no dia de hoje. A abstinência quaresmal, vós consagrastes ao Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzes da treva à luz. Ficai presente agora a Igreja, ficai presente a penitência, pelo qual vos suplicamos para os pecados em indulgência. Por vossa graça perdoai as nossas culpas do passado, contra as futuras protegei-nos, manso Jesus pastor amado. Para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, Trindade Santa somo bem, novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, também as pessoas pelas quais nós queremos rezar. Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. A quem vos acusa? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos meus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra que quem dá testemunha de Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus Pai. Por isso Jesus diz: eu não recebo a glória que vem dos homens. Deus Pai dá testemunho de Jesus no dia do seu batismo,
E no dia da transfiguração, no Monte Tabor, quando afirma: "Este é o meu Filho amado, escutai-o", conforme nos fala Marcos, capítulo 1, versículo 11, também capítulo 9, versículo 7. Outra forma que Deus Pai usa para legitimar a missão de Jesus é através dos seus milagres. Padre Quevedo diz que o milagre é a assinatura de Deus. Quando Jesus realiza um milagre, é Deus Pai dando um sinal de que Jesus é o Filho de Deus. Por isso os milagres que Jesus realiza são sinais de sua messianidade. E o maior sinal de que Jesus é o Filho de Deus é a sua ressurreição, pois através dela Jesus vence de modo definitivo o pecado e a consequência do pecado, que é a morte. Quem não consegue reconhecer a ação de Deus através das obras de Jesus é porque tem um coração fechado para os bens espirituais. Durante todo o seu ministério, Jesus consegue conciliar palavras com obras, ou seja, aquilo que ele ensina e prega traduz-se em obras concretas de cura, libertação, perdão e salvação. Por isso o evangelista Mateus descreve: quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade. Esse também é o grande desafio da nossa vida cristã: conciliar fé e vida, ou seja, temos que ser capazes de colocar em prática a fé que nós dizemos que professamos. Toda vez que as nossas palavras vêm acompanhadas de obras, elas se tornam testemunho da fé cristã, capaz de edificar a nossa vida e a vida das pessoas que nos ouvem. Jesus não se exaltava ou se vangloriava, simplesmente procurava fazer a vontade de Deus Pai, para que toda a pessoa humana fosse salva. Nesse sentido, nossas obras também devem contribuir para que mais pessoas se decidam a seguir Jesus Cristo e terem uma vida segundo o seu Evangelho. O Catecismo da Igreja Católica nos diz: o testemunho de vida cristã e as obras realizadas com o Espírito sobrenatural são meios poderosos para atrair os homens à fé e a Deus. Também diz: os cristãos contribuem pela constância das suas convicções e dos seus costumes para a edificação da Igreja. A Igreja cresce, aumenta e desenvolve-se pela santidade dos fiéis, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 2045. Nós não somos cristãos somente dentro da Igreja, nós o somos principalmente no mundo em que vivemos. A Igreja ensina que o mundo é o campo de atuação de todos os leigos cristãos, que cabe ao leigo marcar as realidades terrenas com as marcas do Evangelho, que as realidades terrenas precisam ser santificadas pelas nossas palavras e obras. Para ilustrar esta realidade, Jesus diz que os cristãos devem ser sal da terra e luz do mundo, conforme nos fala Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. O sal é aquilo que conserva, dá sabor e evita a decomposição de certos alimentos. Assim deve ser o cristão, deve conservar a palavra de Deus em seu coração, deve evitar que o pecado decomponha as realidades espirituais que há em cada pessoa que foi batizada, que dê sentido à vida das pessoas, incentivando, motivando, animando, ajudando a se libertarem de suas escravidões espirituais pelo poder das obras e das palavras de Cristo. O cristão, ao dar testemunho das coisas celestes, torna-se também uma luz que indica qual o caminho que o ser humano deve seguir para alcançar a verdadeira felicidade em sua vida. O cristão é aquele que ajuda as pessoas a encontrarem solução para os seus problemas, inspirados pela palavra de Deus e seus mandamentos. Assim como Moisés, João Batista e o próprio Deus Pai deram testemunho de que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o caminho que nós devemos percorrer para alcançar as bênçãos de Deus e a sua salvação, que nós como cristãos possamos testemunhar Jesus Cristo através de nossas obras, orações e intercessões e cumprir em nossa vida a palavra que diz: vós sois as minhas testemunhas, conforme nos fala Isaías 43:10. Que sejamos capazes de testemunhar a Cristo através de nossa vida e obras para a salvação do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Elevemos a Deus Pai a nossa oração, pedindo para que o seu reino se torne realidade em nosso meio. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu o Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. Por Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a vós, a vossa família, o dia de hoje, os vossos trabalhos e estudos, e todas as pessoas pelas quais nós rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.